Agora vamos abrir a palavra de Deus. Abra comigo em 1 Pedro, capítulo de número 5. Primeira Epístola de Pedro, capítulo de número 5. Nós vamos estudar, irmãos, considerar os 14 versos que formam este capítulo, tá bom? 1 Pedro, capítulo de número 5. Em 1947, o estudioso afro-americano Howard Thurman fez uma série de palestras na Universidade de Harvard abordando o gênero musical negro espiritual. Enquanto alguns chamavam a música de escapista, porque ela cantava muito sobre o céu e pouco acerca da terra. E enquanto outros tratavam-no de conformista, porque parecia manter os escravos na situação em que viviam. O Dr. Thurman sugeria que o gênero era o que aumentava a capacidade de seus ancestrais de resistir ao sofrimento imposto pela vida. O argumento dele era o seguinte: quando cantavam as doutrinas das últimas coisas, os crentes sofredores se beneficiavam do futuro. Todos os seus desejos seriam um dia realizados. Todos os erros humanos seriam finalmente desfeitos. E nenhum injusto passaria impune diante de um Deus santo e perfeito. Uma esperança assim, irmãos, sofrimento algum pode extinguir. Eu sei que as pessoas vão dizer que devemos depositar esperança em uma atividade política mais concreta. Mas sejamos sinceros, ter esperança em nossas próprias realizações pode ser decepcionante. Agora, a esperança no novo céu e na nova terra jamais será abalada, pois ela está firmada sobre as ações de Deus e não sobre as nossas. Era esta esperança que fortalecia os crentes escravos do passado. Era esta esperança que motivava os crentes dispersos dos dias de Pedro. E esta é a esperança que deve nos encorajar quando a igreja está à margem de uma sociedade incrédula e hostil ao Evangelho. Para começar, queridos, vamos ler o verso de número 10 de 1 Pedro, capítulo de número 5. O verso 10 registra o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós chegamos ao fim de nossa série sobre igreja. Eu espero que tenhamos sido abençoados, que todos tenham aprendido como o que ouviram a partir de 1 Pedro. Agora que nos aproximamos da conclusão, eu me recordo, ó Deus, da conclusão do Sermão da Montanha,
quando teu Filho amado nos colocou diante de dois homens, um prudente e um insensato. O prudente ouviu tua voz e construiu sua casa sobre a rocha. O insensato ouviu tua voz, mas não atendeu, construiu sua casa sobre a areia. Dá que sejamos prudentes neste dia e que nossa resposta seja depositar toda a nossa esperança sobre o Senhor, construir toda a nossa vida em torno de tua palavra. Ajuda-nos. Fala conosco, ó Deus. Assiste-nos, ó Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Sofrimento e esperança estão por toda parte deste texto, irmãos. Na verdade, sofrimento e esperança estão em quase todos os parágrafos de 1 Pedro. Por isso, os autores de uma igreja diária escreveram, sem dúvida, a esperança da glória é a perspectiva principal deste texto. E é ela que nos capacita a enfrentar qualquer sofrimento com alegria. De fato, irmãos, só no capítulo que vamos estudar há 3 menções explícitas sobre a glória futura. Versos 1, 4 e 10. E é o que me leva a concluir o seguinte: a esperança para a igreja de Deus que vive às margens de uma sociedade hostil. Mas como a vemos nesta passagem, Renan? Ou como podemos nos beneficiar da esperança em dias de sofrimento? Primeiro, eu posso dizer que há esperança para os líderes da igreja que está às margens. É o que temos entre os versos 1 e 4. Estes versos nos colocam diante de um apelo, irmãos. Antes, porém, de considerá-lo, nós precisamos perguntar quem o faz, quem está apelando. O verso 1 nos responde. O texto inspirado nos diz: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo como alguém que participará da glória a ser revelada. Quem apela para os presbíteros da Ásia Menor é Pedro, e ele o faz na condição de presbítero com eles. Ou seja, Pedro não é do tipo que fica distante da igreja. Ele não é aquele chefe de fábrica que nunca toca o chão. Pelo contrário, ele é um apóstolo de Cristo para as igrejas, mas ao mesmo tempo ele é um pastor local. Ele é um presbítero que luta ao lado de outros presbíteros. Mas é claro, ele não é apenas presbítero. O texto nos diz que ele é uma testemunha dos sofrimentos de Cristo, que o coloca na qualidade de apóstolo de Jesus. Como aprendemos ao início de Atos, com a escolha de Matias. Um apóstolo de Cristo era alguém chamado, treinado e enviado por ele. Tratava-se de uma testemunha ocular de seu ministério terreno. Pedro era. E em parte, queridos, foi por isso que sofreu tanto na vida. Seu sofrimento, porém, teria um fim. Pedro era um apóstolo / presbítero sofredor.
Mas como ele coloca aqui, em breve será participante da glória eterna. Bem, é Pedro que está apelando aos presbíteros da Ásia Menor, mas qual é o apelo dele? Versos 2 e 3, queridos. Palavras do apóstolo Pedro: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores os que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Antes de mais nada, os líderes da igreja precisam sempre lembrar: as ovelhas são de Deus. Nenhuma delas lhes pertence de fato. Foram-lhes confiadas pelo supremo pastor da igreja. E como os líderes devem pastorear aquele rebanho que pertence a Deus? Resumindo o que lemos aqui, eu diria o seguinte: eles devem exibir disposição no lugar de obrigação, serviço no lugar de ganância, exemplo no lugar de autoritarismo. Agora, é claro que estamos falando de algo difícil, irmãos. O presbítero que escreveu esta carta sofria por ser presbítero. Os presbíteros que a receberam igualmente estavam dispersos no mundo por isso. Outra vez, esta não seria a situação deles para sempre. No verso 4, o apóstolo / presbítero Pedro lhes promete: quando se manifestar o supremo pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Paulo a mencionou ao fim de sua vida em 2 Timóteo, se lembra? Tiago escreveu sobre ela em sua carta. E João, escrevendo à igreja de Esmirna no Apocalipse, prometeu aos crentes sofredores: vocês receberão das mãos do próprio Deus uma coroa de glória. Pedro está na mesma página. Pastores e líderes podem sofrer agora, irmãos. Em breve, porém, eles receberão das mãos do próprio Deus uma coroa de glória. Bem, vejam, não é errado desejar receber um prêmio das mãos de Deus. Contudo, desejar o prêmio errado pode ser extremamente frustrante. Pelo que você espera, meu irmão? Com o que você sonha, líder de PG? O que nós, presbíteros da igreja local, desejamos receber? Há líderes da igreja que vivem pelo reconhecimento dos irmãos, ou que entram no ministério pensando nas facilidades da vida. Quase nunca nós as encontramos no ministério. Agora lembre-se, meu irmão, nós estamos falando de pastorear ovelhas. E por natureza, ovelhas podem ser teimosas, ingratas e rebeldes. Some a isso o fato de que estamos cercados por perigos externos neste mundo perigoso. Lobos vorazes, falsos pastores,
circunstâncias que mudam a todo instante. Logo, saiba, pastorear não é uma atividade fácil. A ovelha nem sempre ouve, a igreja nem sempre reconhece, as pessoas nem sempre vão ver o que você está fazendo, é assim mesmo. E por isso pode ser desanimador liderar um departamento na igreja, conduzir um pequeno grupo ou mesmo ser um pastor de uma igreja local. Mas, de novo, onde está a nossa esperança, irmãos? O que realmente esperamos enquanto líderes de nossa igreja? Sim, as ovelhas podem nos frustrar às vezes. Mas lembre-se, Deus jamais nos decepcionará. As pessoas nem sempre veem o seu trabalho, ou o meu trabalho, por exemplo, de segunda a sábado. Mas não tenha dúvida, Deus vê o que você está fazendo pelo bem de sua igreja. E quando o seu filho aparecer nas nuvens, como disse Pedro aos presbíteros, nesta carta, ele nos dará uma coroa de glória, irmãos. Até lá, guarde em seu coração, nós temos um pastor. Pastores desta igreja, líderes desta igreja, crentes desta igreja, nós temos um supremo pastor. Bem, por vezes no Antigo Testamento, Deus nos tratou por seu rebanho. Jesus chamou seus discípulos de minhas ovelhas. Você não se alegra com isso? Por vezes somos teimosos mesmo, desobedientes, rebeldes. Em outros momentos estamos cercados pelos perigos deste mundo e nem nos damos conta. Por que não nos desviamos para sempre? Por que não somos devorados pelos lobos? Porque eu e você temos um pastor que jamais nos abandona, queridos. Ele nos vê, Ele cuida de nós, Ele anda à nossa frente, Ele nos protege de todo e qualquer perigo neste mundo. É nele, então, que devemos depositar nossa esperança. E é no Supremo Pastor que devemos encontrar nossa motivação para servir o seu rebanho. Não deveríamos liderar aqui como homens e mulheres sem Cristo lideram lá fora. Porque temos um supremo e bom pastor. Nenhum de nós precisa liderar aqui por ganância ou movido por poder autoritário. Meu irmão, não entre no ministério por dinheiro. Não o faça esperando receber algo. Lembre-se, você tem um pastor. Ele cuidará de todas as suas necessidades. E tenha cuidado como você lidera o PG, como você conversa com as ovelhas, como você as trata. Elas não são suas, não são minhas, pertencem a Deus. E todos nós teremos que prestar conta das 100, 200, 10, 15 ovelhas que Ele nos confiou. Pastor, mas nem sempre eu tenho vontade. Eu sei. Eu também não, irmãos. Por vezes parece-me que estou trabalhando por obrigação. E eu sei que você também faz assim às vezes. Quer uma sugestão? Duvide de seu próprio coração.
Não acredite nos pensamentos que lhe ocorrem tão rapidamente. Podem estar enganando você. Se lhe falta ânimo, vontade de servir, se você foi pego por uma maré de abatimento ou de esgotamento no ministério, venha ao Supremo Pastor. Coloque-se outra vez sob a sua mão, ande outra vez perto de seu cajado, dependa dele, ore a ele e creia nele. Você tem tudo o que precisa para servir a sua igreja. Essa é a esperança dos líderes cristãos, queridos. Além de esperança para eles, nós descobrimos neste texto que há esperança para todos os crentes da igreja que está às margens. Os versos 5, 6 e 7 nos dizem: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Percebam a progressão destes versos. Primeiro, os jovens precisam se submeter aos mais velhos. Em seguida, os crentes precisam ser humildes uns para com os outros. Por fim, todos nós humildemente devemos nos colocar sob a poderosa mão de Deus. Não é o movimento que vemos no mundo, queridos. Mas a humildade deveria nos caracterizar como crentes. E há ganho para todos nós aqui. Os jovens que se submetem aos mais velhos aprendem e crescem. Os crentes que se vestem de humildade no relacionamento com os demais recebem do próprio Deus mais graça, diz Pedro. E quando nós humildemente nos colocamos sob a poderosa mão de Deus, no tempo dele, para a glória dele, é Deus quem nos exalta, irmãos. Só há ganho aqui. Claro que nem sempre é como vivemos e por isso enchemos a vida de ansiedade, e Deus sabe disso. No entanto, diferentemente de todas as demais religiões do mundo, não sei se você sabia disso, mas o cristianismo é a única que prega que Deus conhece e cuida de cada uma de nossas necessidades. O salmista, por exemplo, nos diz: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele os susterá. Jesus nos ensinou: não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. É o que Pedro está nos ensinando aqui. Nós não precisamos nos perder nas diversas direções propostas pela ansiedade. Os crentes podem tomar uma única direção: a da presença e do cuidado de Deus. Nós temos experiências, queridos, Pedro está falando delas. Não apenas ensinamos o cuidado de Deus, não somente ouvimos sobre o cuidado paternal de Deus, todos nós temos experiências com esta doutrina. Ele tem cuidado de você, da sua casa, de mim, desta igreja. Vamos ao nosso Deus e Pai. Depois de considerar os versos 5, 6 e 7, vamos ler os 8 e 9?
Pedro nos diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Estar alerta, diz um comentarista, é o que precisamos fazer do lado de dentro. Com a mente, nós precisamos nos esforçar para enxergar o mundo como os óculos da palavra. Vigiar é o que precisamos fazer com o que está do lado de fora, nos cercando. Então, por que é que você precisa se esforçar para ter a mente alerta enquanto assiste a um filme, ouve uma música, participa de um grupo no trabalho ou na faculdade? Por que é que devemos estar vigilantes, irmãos, por onde andamos? Porque nós temos um inimigo. Nós não somos daquelas igrejas que conversam com o diabo e que fazem show com a participação ou suposta participação dele. Mas tampouco somos daquelas igrejas que não acreditam na existência dele. Nós cremos na existência dele, pois a Bíblia o declara: o diabo é real, tem poder e vive à nossa volta rugindo como um leão e procurando a quem possa devorar. Não deveríamos brincar com isso. Como nos protegemos, pastor? Ou como fazemos batalha espiritual? Há vários textos que tratam do assunto aqui de modo rápido. Pedro nos diz duas coisas. A primeira, verso 9: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Ao que tudo indica, Pedro não estava falando da fé subjetiva e particular de cada um. Ele se referia antes à fé objetiva da palavra de Deus ou ao ensino apostólico. Mantenham-se firmes sobre a palavra. E depois, saibam, os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ele já nos disse antes, nesta mesma carta, não deveríamos ficar surpresos com o sofrimento. Batalha espiritual não é uma experiência de alguns cristãos, não, queridos, é uma experiência universal, é de todos os crentes. Agora, será que aguentaremos? Será que venceremos? Claro que sim, irmãos. Não porque somos fortes o bastante. A resposta é: nós temos um Deus maravilhoso e poderoso. Versos 10 e 11, outra vez. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Essa é a nossa sorte, queridos. É em Deus que devemos depositar toda a nossa esperança enquanto lutamos esta batalha espiritual. Ao chamar Deus de o Deus de toda graça, Pedro está enfatizando o seguinte: a graça de Deus não está restrita a algumas situações da vida. Ela é suficiente para toda e qualquer situação que você enfrenta. Ela não para. Não tem limite, não se esgota, não seca. Não é hoje e amanhã não existe.
Não está com você nos dias bons e desaparece nos dias maus. Não, queridos, a graça de Deus é suficiente e nos acompanhará por todos os dias da caminhada. Ele não é apenas o Deus de toda graça. Ele é o Deus que nos chamou para a glória eterna. Esse chamado aqui não é um convite que você faz no dia do aniversário do seu filho para um irmão da igreja. Do tipo assim, se der, venha. Não. Trata-se de uma convocação real. O Rei da Glória nos chamou e nós atendemos. Ponto. Até lá, por mais que tenhamos sofrido por aqui, nós precisamos nutrir esta lembrança. Ele nos prometeu: eu vou restaurá-los, vou consertar todas as coisas, vou confirmá-los e fortalecê-los. Ele mesmo nos promete: vou colocá-los sobre firmes alicerces. A Ele, portanto, somente a Ele, glória e poder para todo sempre. Agora, por mais maravilhoso que seja esse ensino de Pedro, nós precisamos ser realistas. A vida cristã é uma batalha. Nós não estamos de férias, estamos em guerra. Como fazemos guerra, como lutamos contra Satanás, como vivenciamos esta batalha espiritual, segundo o que lemos, irmãos. Nós precisamos nos vestir de humildade. Jovens precisam dos mais velhos e os crentes precisam uns dos outros. Sabe o que isso nos ensina? Que nesta batalha, sozinhos, nós vamos sofrer muito mais. Nós precisamos do povo de Deus, do exército de Cristo, da ajuda dos nossos irmãos jovens, para vencer algumas tentações da vida. Vocês precisam da experiência dos mais velhos. Para aprender a fé, ou para se tornar firme na fé, todos nós precisamos de pastores e mestres. A ideia é, irmãos, sozinhos nós somos presas fáceis para o diabo. Mas juntos nós somos mais fortes, com a graça de Deus e para a glória dele. Além de humildade, para aprender, nós precisamos lançar mão da oração como arma de guerra, queridos. Bem, essa é a maior arma que temos, por exemplo, no que diz respeito às missões mundiais. John Piper está certo quando diz que a oração é o rádio do soldado que está no campo de batalha e que precisa fazer contato com o quartel-general de Deus. A oração, irmãos, nos lembra que jamais estaremos sozinhos no campo de batalha. A oração ainda nos ajuda a lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade. Ele não tem medo das suas. Ele não se espanta com suas dúvidas, Ele não foge dos meus problemas. Por graça, Ele nos permite: venham a mim e lancem sobre nós, sobre mim, toda a sua ansiedade. E aos pés dele, nós vamos aprendendo ao longo do caminho acerca da dependência, irmãos. Nós não precisamos nos exaltar sobre os irmãos da igreja, sobre os colegas de trabalho, sobre os colegas da faculdade. Nós podemos humildemente nos colocar sob a poderosa mão de Deus e aí esperar por Ele. Nós não podemos
acreditar em nosso próprio poder ou depender da nossa própria força. Como é que você vai passar num concurso, jovem? Como é que você vai alcançar aquele lugar de trabalho que você almeja? Como você vai fazer um sermão? Como vai dar uma aula? Como você vai se casar? Há gente que pensa que Deus está restrito aos domingos, né? De segunda a sexta é só com você. Você faz tudo, faz todo o seu trabalho e no seu mérito, no seu esforço você vai conquistar. Não! Nós dependemos de Deus. Nós damos duro na vida. Fazemos o nosso melhor no trabalho, na escola e na igreja. Mas ao fim do dia, nenhum crente deveria perder o domingo para estudar ou trabalhar. Isso aqui é uma declaração de fé, irmãos. Ele continua trabalhando quando eu e vocês estamos descansando na presença dEle. Não é o seu esforço somente, você não vai chegar lá por mérito. A mensagem da graça de Deus que trata de salvação também é aplicada a todas as conquistas da vida. Dependamos dEle. Posso ouvir um amém de vocês? Para terminar, queridos, eu ainda posso dizer à luz deste texto que há esperança até o fim para a igreja que está às margens. O verso 12 nos diz: com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça, firmes na fé, agora firmes na graça. Percebam, Pedro não escreveu esta carta sozinho. Ele contou com a ajuda de Silvano ou de Silas. Sua Bíblia talvez traga Silas, ou na nota de rodapé tem lá Silas. É bem provável que sejam dois nomes para a mesma pessoa. Se é o caso, estamos falando de um profeta da igreja do Novo Testamento e de um auxiliar dos apóstolos. Pedro tampouco, irmãos, parece ter escrito tudo. Ele diz que escreveu resumidamente. Não é que tenha ficado faltando o que Deus lhe deu, ou que ele tenha decidido por conta própria não colocar tudo o que recebeu. Não. Ao que tudo indica, Silvano ou Silas era o encarregado de levar a carta e ele tinha a responsabilidade de desenvolver ou aplicar seu conteúdo às mais diversas igrejas da região. Agora, por que Pedro escreveu esta carta? Segundo o que lemos, foi para encorajar os santos e foi para testemunhar da verdadeira graça de Deus. O que seria esta graça de Deus aqui? Bem, Pedro estava sofrendo por causa de Cristo. Seus leitores, de igual modo, estavam dispersos no mundo por causa de Cristo. A verdadeira graça de Deus, apresentada ou revelada no clímax do Evangelho, Cristo morto e ressurreto dentre os mortos. Esta graça é uma graça que está disponível para todos os crentes em qualquer circunstância da vida. A verdadeira graça, então, não diz respeito às circunstâncias. Ela está presente e é suficiente em toda situação. E é nesta graça, irmãos, que os crentes que passam por tempos de paz
ou de adversidade, devem se manter firmes. Quem são eles? Onde estão? Como vão se manter firmes? Versos 13 e 14 para encerrar. Pedro diz: aquela que está em Babilônia, também eleita, envia saudações, e também Marcos, meu filho. Saúdem uns aos outros com um beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Onde está a igreja, segundo o que você acabou de ler? Há duas preposições locativas aqui. E elas colocam a igreja ao mesmo tempo em dois lugares. A igreja está em Babilônia ou na Babilônia. E a igreja está em Cristo. Babilônia, queridos, é outro nome para Roma. E é o símbolo do mundo hostil ao Evangelho. É onde a igreja está. Nos tempos de Ló, como ouvimos recentemente, nos tempos de Jeremias ou Ezequiel, ou nos dias de Pedro, a igreja está na Babilônia. Ela foi posicionada em um mundo que é hostil ao Evangelho. Mas ela também está em Cristo. Essa posição aponta para a nossa situação atual diante dos olhos de Deus. Em Cristo, por causa de Cristo, nós já somos vistos por Deus como santos, justos. Fomos adotados pelo Pai Celestial. Esteja onde você estiver, você é um filho bendito de Deus. E como é que a gente vive esta dupla posição? Vejam, para escrever, Pedro contou com a ajuda de Silvano. Ele menciona que Marcos está ao seu lado. Ele envia saudações da igreja que está em Roma. Ele não está sozinho. Aos irmãos que receberam esta carta, ele os exorta: saúdem uns aos outros com um beijo santo de amor. Vivam na comunhão dos santos. Essa dupla posição que temos me lembra de nossa missão, queridos. Como os judeus exilados do Antigo Testamento, como os crentes dispersos do Novo, todos nós, como igreja do Senhor, estamos posicionados em uma Babilônia. E é por isso, como ouvimos ao longo do mês, é por isso que sofremos tanto às vezes. No entanto, embora não devamos nos misturar com os valores e princípios da Babilônia onde vivemos, não podemos desprezá-la por completo. Deus nos posicionou onde estamos, escola, trabalho e cidade, a fim de que fôssemos suas testemunhas, pregadores do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ah, pastor, mas eu não sei nem por onde começar. Não sei como fazer pontes ou como iniciar diálogos evangelísticos com as pessoas do trabalho ou da escola. Você tem os santos. Você tem ajudantes aqui. Aproxime-se de alguém mais experiente. Peça ajuda. Ande ao lado de alguém, imite alguém que já está evangelizando na Babilônia.
Nos dias de vitória, você terá vitórias evangelizando. Volte aqui para celebrar conosco. O reino de Deus está avançando nos corações dos da Babilônia. Nos dias de derrota, nós teremos várias também. Nós nos reunimos para confortar um ao outro mutuamente, queridos. Porque não é só você que tem parente incrédulo, amigo de trabalho incrédulo, todos nós temos. Todos nós sabemos o quão difícil é pregar o evangelho e vê-lo rejeitado por um irmão de sangue, por um parente próximo, por um colega de trabalho ou de faculdade. E como é que nós podemos ser encorajados e confortados semana após semana? Nós precisamos nos lembrar, por mais hostil que seja este mundo, o Senhor da glória se tornou nosso Pai celestial porque estamos em Cristo. Corra na direção dele. E mais uma vez, e de novo, desfrute da verdadeira graça de Deus. Aquela graça que o alcançou, que você viu no dia que entendeu e respondeu ao Evangelho. A graça revelada no Deus que esmagou seu próprio Filho na cruz do Calvário para salvá-lo. Ela não acabou. Volte-se para Deus e desfrute dela continuamente. Não estamos falando da graça barata, daqueles que vivem de modo libertino, ou da graça falsa, graça pregada por aqueles que estão cheios do mundo no coração. Irmãos, estamos falando da graça verdadeira de Deus, do que recebemos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você gostaria de ter paz no interior? É o resultado dela. De desfrutar de comunhão na alma com Deus. De crescer na graça do Senhor, Renan. Mas e quanto ao amanhã? Você disse mais cedo que nem sempre as coisas mudam do lado de fora. Mas será que nunca mudarão, irmãos? Eu quero concluir voltando ao tópico da esperança cristã. A graça de Deus é suficiente para nos socorrer no sofrimento. E a esperança de Deus é a mensagem mais poderosa que temos em um mundo caído, queridos. Nas palavras de C.S. Lewis, em O Peso da Glória, no presente estamos no lado de fora do mundo, do lado errado da porta. Não conseguimos, por mais que tentemos nos envolver no esplendor que vemos. Mas todas as páginas do Novo Testamento sussurram umas às outras o rumor de que as coisas não serão sempre assim. Um dia, permitindo Deus, nós entraremos. C.S. Lewis estava dissertando sobre a glória futura de Deus. Sobre o que Pedro vem falando, irmãos, de capa a capa em sua primeira carta. Por agora somos sofredores, somos peregrinos, estranhos neste mundo, mas em breve, Ele vai nos levar ao novo céu e à nova terra. Isso é mais do que esperar de um político. Muito mais seguro do que esperar de um programa de governo ou de uma proposta de educação. Nós estamos falando da verdadeira graça e da poderosa esperança de Deus, coisas que estão fundamentadas sobre as ações dEle. É do que mais precisamos. Cristãos sofredores e não cristãos sofredores. Você não precisa se revoltar contra a vida. Você não deve crer que pode resolver tudo sozinho. Você pode se voltar para Deus. Mas, pastor, como é que sabemos que Ele não vai falhar como os homens?
ou que ele vai consertar tudo o que disse que vai consertar, irmãos. Ele não falhou no passado. Ele já consertou o que havia de mais errado neste mundo. Vocês se lembram? Na cruz do Calvário, Deus esmagou o próprio Filho no nosso lugar para consertar o que havíamos quebrado. Nossa comunhão com Ele. Ele recebeu o sacrifício de seu Filho no nosso lugar como pagamento por nossos pecados. E, consequentemente, Ele restaurou o relacionamento que estava partido. E quando ressuscitou seu Filho, não era apenas, mas não era somente a prova de que Cristo havia feito o que disse que faria. Era também uma foto daquilo que nós vamos viver no futuro. Ele vai nos ressuscitar e vai nos levar para a glória eterna, queridos. Venha a Cristo. Pela fé, abrace o que Ele fez na cruz por você. Arrependa-se de seus pecados, coloque-se sob a poderosa mão de Deus, receba o presente da salvação em Cristo e depois siga conosco, mesmo que seja à margem da sociedade, anunciando a este mundo passageiro e hostil, um mundo vindouro, inabalável e incomparavelmente melhor. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça e faça você mesmo uma oração em resposta àquilo que você ouviu neste dia.